Não, não. Juntos. A massa não interessa. É Galileu, lei da gravitação. O que interessa é a atração gravitacional, que é igual para os dois. Agora, vamos fazer o seguinte. Pega essa folha aí, enrola ela, faz um canudo. Assim, ó, assim, no comprido, assim que é melhor. Aqui faz um canudo assim. Isso, desse jeito aí, desse jeito assim mesmo. Agora, com os dois olhos abertos, vocês vão fazer o seguinte: os dois olhos abertos, um olho olhando para sua mão e outro olhando no buraco daqui. Aí você vai aproximando a sua mão até você ver um furo no meio dela. Os dois olhos abertos. Viu? Viu já? É assim, ó, os dois olhos abertos, a mão. Você acha uma posição que você vê um furo no meio da sua mão. Encosta bem no olho, o canudo bem no olho, assim, ó. Viu? Viram? A mão furada. Por quê? Por quê? Faz o seguinte, todo mundo fecha um olho e aponta para essa ponta aqui para mim. Fecha um olho e aponta para cá. Bota o dedo, apontar para cá assim. Isso. Não, pro meu aqui. Tira, apaga, só o meu. Aqui, para essa ponta aqui. Fecha um olho e aponta. Agora, fecha o outro olho e abre o outro. Claro, cada olho forma uma imagem, tem uma imagem, coleta uma imagem. O nosso cérebro processa essas imagens e torna uma imagem só. No caso aqui, a gente está vendo a mão e um furo. Aí quando o cérebro junta isso tudo, fica a mão furada. Então agora, já que vocês estão com essa folha aí, não vamos estragar não, vamos fazer um aviãozinho. Quem sabe fazer avião, pode fazer. Quem não sabe, eu vou ensinar a fazer um aqui, ó. Dobra no meio assim, Isso. Dobraram. Agora, numa das pontas, abre e dobra assim, ó. Faz um, faz o outro. Pronto? Agora, dobra no meio a folha assim, no meio para ficar bem a ponta ali em cima, ó. Aqui, dobrou aqui no meio. Pronto? Isso. Agora, assim. Agora vamos dobrar assim. E assim. E agora, faz assim, ó. Essa pontinha que sobrou, dobra aqui assim.
Fique bem, já está quase pronto. Agora é só dobrar assim, ó. Dobrou. Deixando essa parte que você tinha dobrado para fora. Isso. Dobrou. Assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Dobrou aqui. Dobrou aqui. Agora é só fazer a asa do avião. Só dobrar assim, ó. Dobrar assim. Um. E dobrar assim, outro. Aí você pode desenhar, escrever aqui o seu voo, tá. Não vamos soltar ainda não. Ah, esse é um outro modelo legal de avião também. Esse que você fez aí. É. Bom, guarde um pouquinho, é porque eu me lembrei, tem um experimento que eu vou fazer aqui, e que é assim. Tá vendo essa bala Sete Belo? Conhece a bala Sete Belo, né? Eu vou abrir um coco, ou furar um coco com a bala Sete Belo. Duvida? Bala Sete Belo. Bala Sete Belo. Aqui a bala. Estou fazendo assim um biquinho nela aqui para facilitar o meu serviço ali. Agora, aqui no chão mesmo. Olha, tá vendo aqui? Normal, né? Né? Aqui tá, normal, certo? Tchan, 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 tchan. Entrou aqui dentro agora. Pode beber essa água. Quer fazer o da Coca? Hã? Se quiser, tem tempo para fazer o da Coca. Pode fazer da Coca-Cola? O senhor poderia fazer ali no lado para não molhar? Posso fazer. Eu vou fazer, então foi autorizado aqui, fazer o do Mentos, né, com a Coca-Cola. Vocês todos já viram essa experiência, mas já viram? Quer que eu faça, não? Vou fazer aqui. Aqui, tá bom, tá bom. Agora eu preciso de um... Cadê? Tem uma folha de papel ainda aí, não? Não, deixa eu pegar aqui... Me dá isso aí, Gil, seu avião, vá. Porque tem uma técnica para se fazer isso aqui, que é que você tem que jogar aumentos.
Abre para mim ali ela, devagar, sem estourar. Hein? Isso. É? Tá bom aí. Ah, pega os mentos que tá em cima, deixa ele em cima para mim, ó. Tá ali em cima da mesa ali. Ai, tá aí, traz aqui. Ah, daqui. É isso. O que está acontecendo? O que acontece ali? Não precisa ser com Coca-Cola, pode ser com Guaraná, qualquer refrigerante que tenha gás. Quando você coloca, e não precisa ser mentos, pode ser pedra, qualquer coisinha. Quando você coloca o mentos dentro, ele provoca uma agitação na solução e todo o gás, ou boa parte do gás que está dissolvido, que é o gás carbônico, ele libera, ele sai tudo de uma vez só e leva o líquido junto, por arraste. Não tem nada de... É legal também você pegar uma coca, um negócio desse aí, você bota o mento devagar lá dentro, um por um. Tampa, mas tem que ser num lugar descampado. Aí você pega a garrafa aqui, ó, e pô, joga no chão longe assim, ó. A bicha sobe uns 200 metros de altura, explode, pum! É, dá uma maior pipoca, é legal fazer isso. Bom, então deixa eu, como eu falei, fazer um pouco de promoção do Espaço Ciência aqui, porque aí como é? Ah, por que a bala abriu o coco? Boa. É porque é o seguinte, a bala, quando eu dou a pancada forte em cima, é muita velocidade, muita energia que está baixando aquele negócio ali, e não dá tempo para a bala relaxar. Se eu fizesse devagar, ela abria. Aí, mas quando eu faço com força, não dá tempo para relaxar. Então, por exemplo, se você, isso chama-se em física, chama líquidos quase estáticos. Quase estáticos. Por exemplo, você vai nadar na piscina, não dá uma barrigada? É que você vai com muita força e pá! Experimenta você cair de 20 metros de altura, cair no mar. É a mesma coisa você cair nessa pedra aqui. Não dá tempo para relaxar, entendeu? Para a água espalhar. Tem uma experiência interessante que a gente pode fazer com maisena. Você pega maisena e água. Faz uma papa de maisena. Uma papa grossa. Você enfia o dedo assim, entra tranquilo. Enfia a mão, entra. Aí você pega um martelo e bate em cima, você vê. Aquilo é a mesma coisa que está batendo uma pedra. Eu já vi na internet o cara fazer uma piscininha aqui de maisena, e ele vem com uma moto e passa por cima. Não afunda. É a história da areia movediça também. A areia movediça, ela está aqui, você tem a areia movediça, se você passar correndo, passa. Agora, se você passar que nem ali, aí você afunda. Entendeu? Isso é um tipo de líquido que tem na...
guarde um aviãozinho que vai ser para o final, que a gente vai soltar aviãozinho aqui, certo? Mas só vou mostrar aqui algumas coisas do Espaço Ciência, que é aqui na frente, o maior, o melhor e o mais bonito museu de ciência das galáxias. Aqui logo na entrada você vê também a sinalização, que a gente já faz umas brincadeiras assim, né? Espaço Ciência, é aqui na entrada, tem os caranguejos ali, vamos entrando. Aqui é a recepção, tem os bonecos gigantes que desfilam no Carnaval de Olinda. Aqui é a entrada ainda, está modificada, é uma arena de robótica. Aqui é uma área de exposição sobre evolução. Tem aqui a gaiola de Faraday. Aqui a gente coloca 30 mil volts aqui, o cara fica dentro, toca e não leva choque. E tem também aqui o Van de Graaff que você está vendo, né? Van de Graaff, aquele que arrepia os cabelos. Aqui é uma exposição sobre aquecimento global. E aqui a saída, a gente tem 2 trilhas. Está em espanhol, porque é uma exposição que eu fiz lá em Barcelona, mas é assim mesmo. Aqui é uma molécula de água, a representação de uma molécula de água. Aqui é esse espelho d'água que a gente usa para fazer experimento. Um bote com painel fotovoltaico aqui em cima, motor elétrico. Aqui que você caminha por ele. Aqui o canhão de água, você joga a água aqui, o monjolo bate. São as peças de carnaval lá do Rio de Janeiro, que nós participamos lá no desfile da Unidos da Tijuca. Eu ajudei a fazer o carro de alquimia, do Paulo Barros, da Unidos da Tijuca, e a gente todo ano colabora, então temos essas peças que desfilou lá em Olinda. Aqui, você pisa aqui enche com a quantidade de água que tem no seu corpo, e a gente diz que todos somos ETs, depois você vai lá para entender direito isso. Uma hidrelétrica, uma ponte romana, você monta a ponte romana, depois anda em cima dela, uma bicicleta que você anda na corda bamba, brinquedos mais diversos, um João Bobo, pêndulo de Newton, pêndulo da coragem, escorrego aqui, pêndulos, deixa aqui, isso aqui também são brincadeiras, você balança, um fica aqui, balançando, você bota os 4 aqui, você balança um, de repente os 3 começam a balançar em fase e esse para. Depois troca. Está aqui. Também, experimentos. A casa laboratório. Fogão solar, painéis fotovoltaicos, gerador eólico. Área de percepções com ilusões de ótica aqui. Ilusões de ótica. Aqui, ilusões de ótica, vários experimentos aqui também. Brincadeiras, linguagem brasileira de sinais, espelhos, umas equações para você resolver lá, os poliedros de Platão. Quem detém o conhecimento detém o poder, mas escrito no formato. Aqui algumas coisas. Aqui você é o caminho de cego. Você bota uma venda nos olhos e caminha aqui. Isso aqui é para mostrar como é a dificuldade de um cego andar nas nossas calçadas. Xadrez gigante, joga xadrez com esqueleto, bonsai, jardim do Agreste, que é uma árvore de Natal, DN Arte, Arte e Ciência. E a área terra, é interessante aqui o globo, que a gente coloca, todo mundo fala assim, tá errado, tá errado. Tá errado, conversa, porque a gente coloca aqui, a gente coloca a América do Sul em cima. Aí todo globo que vende aí, que conhece, é gente embaixo. Por quê? No universo não tem o que é em cima, o que é embaixo. Isso é só o colonialismo, mais uma vez. Aqui a gente bota eles embaixo para ver o que é bom para tosse. Marque um gol. Aqui a gente começa a contar, desde esse portal do Big Bang aqui, toda a evolução do universo. Esse é o portal do Big Bang, tem aqui uma representação do Big Bang, e aí depois você vai o Fullereno,
os primeiros materiais, o tornado aqui está vendo, o vulcão, você entra dentro, terremoto, terremoto treme, cai água ali em cima, os dinossauros, esse é o dinossauro andador, ele sai correndo aí, cara de dinossauro, as pegadas de Souza, aqui você bota também a calça aqui, essa coisa, e deixa as suas pegadas. Evolução humana, caverna, as primeiras civilizações, a pintura rupestre. Aqui o que a gente não sabia fazer com esses monitores velhos aí, nós montamos essa exposição aqui, colocamos figuras do mundo todo e fizemos essa manifestação. Ficou legal isso. Todos iguais. Estação meteorológica e um grande mapa do estado de Pernambuco. Você caminha sobre ele, todas as cidades estão representadas, e as nações indígenas também, com o relevo todinho, feito pelo Departamento de Cartografia da Universidade Federal, muito na medida. Você encontra uns bichos pelo caminho. Depois tem a área espaço, maquete do VLS. O nosso planetário, agora estamos com um planetário digital, é o planetário mais moderno do mundo, o conceito mais moderno do mundo. Claro que o nosso é de baixa potência, mas faz tudo que faz um planetário digital hoje. Astronomia indígena, os planetas, relógio solar, o Chavante. Dentro, em breve, estaremos inaugurando com simulador de voo. O cara vai entrar dentro tudo aqui. O giroscópio, ioiô humano, o giroscópio, a trilha ecológica, casa de vegetação, formigueiro gigante, você entra dentro dele, manguezal. Olha aqui, ninguém imagina que tem aqui na frente um negócio desse. É aqui na frente isso aqui, ó. Você tem um passeio de barco com painel fotovoltaico também, motor elétrico, para conhecer o ambiente de manguezal, observar as aves, observar tudo aqui, observar também a poluição. A poluição esse canal aqui do Tacaruna é que alimenta o nosso manguezal. E a gente tem todo um trabalho de conservação e manejo de ambiente de manguezal. Aqui é experimento, coletando o que cai, analisa, que experimento também. Uma placa falando que o Darwin passou por aqui. Realmente, quando o Darwin esteve em Recife, ele saiu de Olinda, saiu de Recife, foi para Olinda. E aqui a gente diz que quando Darwin visitou o Espaço Ciência, foi em 17 de agosto de 1836. Muita poesia pelo parque também. O Memorial Chico Sainz, aqui é o carro do Chico Sainz, o Landau que ele usava. Poesia. Os pescadores nossos que ficam aí do lado. O nosso centro educacional, esse edifício aqui. O nosso carro elétrico. Agora estamos com 2 Segways também, rodando aqui. Destilação solar. Os laboratórios de física, de química, matemática, a informática, o auditório com peças de teatro. E aqui a exposição de nanotecnologia que o Petros falou. Aqui, ó, Petros. Nós estamos aqui. Aqui é o microscópio de tunelamento que nós temos, que aumenta 1 bilhão de vezes. E aqui a gente consegue ver essa superfície que o Petros mostrou agora na palestra dele aqui há pouco tempo. Aqui é um giroscópio, também uma molécula de fulereno, 60 átomos de carbono, e a pessoa fica aqui dentro se virando. Olha lá. Aqui é a história da química que eu falei, as nossas monitoras, claro, e muitas outras atividades que a gente tem. O Observatório do Alto da Sé em Olinda, aberto diariamente, menos segunda-feira. A Feira de Ciência nossa, Ciência Jovem, a maior feira de ciências do Brasil. Teve todos os estados brasileiros, o ano passado, representados aqui nessa feira. O Ciência Móvel, nosso ônibus, que vai para o interior, levando um pouco da nossa experiência. Trabalhamos com arte e ciência, mão na massa. Aqui,
um artigo na revista Science. Da Science, a revista mais famosa do mundo, podemos dizer, fez uma reportagem sobre espaço-ciência. Aqui eu também me esnobando aqui, mas estou falando. Mas isso é um fato marcante para a história de Pernambuco. Muita gente aqui de vocês, que mora aqui em Pernambuco, nunca foram ao espaço-ciência. E a Science fala do espaço-ciência. Aqui é o nosso site. Um galo sozinho. Na verdade, é um trabalho de muita gente. O João Cabral de Melero fala que um galo sozinho não tece uma manhã, nem um pavão. É porque nós temos uma grande equipe aqui que trabalha para fazer disso tudo o maior, o melhor e o mais bonito museu de ciência do mundo. Muito obrigado. Não sei se tem tempo para pergunta ainda, se alguém quer fazer pergunta. Tem? Tem 10 minutos para perguntas. Então vai, tem quem quiser fazer pergunta aí. Pode perguntar o que quiser, que os cientistas sabem de tudo. Levanta a mão aí, gente. Olha lá, pode perguntar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu vi o senhor fazendo um experimento com a caneta, né? Os ímãs e as canetas. E eu já vi vários vídeos no YouTube acerca do um motor que utiliza esse princípio daí para gerar eletricidade. E aí eu queria saber até que ponto existe essa eficiência e por que não é utilizado, por que não é pesquisado, ou se é uma lenda que seria o tipo de geração de energia elétrica infinita, digamos assim. Colocando posicionamento, angulação correta e faria com que os ímãs mantivessem, no caso, a caneta girando eternamente, entre aspas. Exatamente, olha. Você consegue aqui equilibrar o eixo aqui. Se você tiver um ventiladorzinho, umas pás aqui, e bater vento, ele vai ficar fazendo isso. Precisa de vento. Alguém precisa movimentar isso aqui. Ou vento, ou alguém algum outro tipo de movimento que fique mantendo. Não é energia sem custo. Você tem que ter uma fonte para dar este movimento aqui. Agora, por que não é utilizado? Eu estava agora, quarta e quinta-feira, lá em São Luís do Maranhão. Lá já existe um protótipo de um professor que usa exatamente isso. Então, quando estivermos utilizando isso daqui, porque atualmente você tem o eixo da turbina, ela está sobre mancais, então a resistência é muito maior. Aqui você diminui muito a resistência e tem um rendimento maior na geração de energia. O vídeo que eu estava falando é mais ou menos, porque não tem mais ou menos muito como explicar. É o seguinte, os ímãs eles são colocados numa determinada angulação, aí tem, por exemplo, negativo e dentro acoplado a uma espécie de mancal também, um rolamento que eu digo. Sei. Esse rolamento ele apoia uma outra superfície com ímãs na lateral também. Então a angulação dos ímãs de fora com os ímãs que estão apoiados nesse rolamento fazem com que eles fiquem girando. E, tipo, por fazer um círculo, eles ficam... Deu para entender mais ou menos como Deu para entender. As pessoas, às vezes, porque na internet tem de tudo, né? As pessoas colocam isso como moto contínuo, mas isso não funciona continuamente. Esse movimento, não existe forma de você posicionar os ímãs de tal forma que isso fique permanentemente girando. Não existe. Em algum momento isso vai parar, vai ter uma resistência e você vai ter que ter alguma coisa girando aí. Não, o moto contínuo realmente até não existe. É contrariar a lei da conservação da energia. Pois não. Bom dia, meu nome é Bruno. O que o colega está falando aqui deve ser referenciado ao motor de Perendev, que é um mecanismo magnético que possivelmente geraria energia infinita. Mas foi desenvolvido na década de 70, mas que, de acordo com algumas fontes também não confiáveis, algumas empresas de energia compraram essa ideia, patentearam e armazenaram para nunca mais sair para não ser divulgado, né? Seria
Não, é conversa. Tira no é pé conversa. das empresas. Se... Não sei se é verdade. Não, as pessoas falam... Porque isso daí seria o moto contínuo. Moto contínuo é aquele que você sempre tem geração de energia elétrica a custo zero. Isso não existe. Existe uma lei da conservação da energia, a energia se conserva. Se você está retirando essa energia de algum lugar, alguém deve estar fornecendo. Isso é uma lei que até hoje ninguém provou o contrário. Então, existem muitas tentativas de produzir um moto contínuo. E essa dos ímãs é muito velha, já conhecida. Desde o século XIX já se tentava fazer isso. Teve gente que falava que tinha conseguido, mas nunca se materializou isso. Então, esse negócio de que a gente vive nesse complô, assim, não, isso é conversa mole. Viu? Professor, Pois não. sobre energia de fusão, já existe muitos avanços sobre essa área? Existe. Inclusive, eu acho o seguinte, em 1980 quando foi o Flashman Pons? 1985, não mais, 87 por aí, dois americanos, Flashman e Pons, eles disseram que tinham já controlado a fusão a frio. Porque a energia da fusão já é conhecida. O Sol faz isso todo dia, toda hora, todo instante. O Sol está pegando hidrogênio mais hidrogênio, fundindo e produzindo hélio e produzindo energia. É a energia da bomba H, que eles falam, bomba de hidrogênio. Só que o que o Sol faz? A produção daquela energia de uma forma descontrolada. O ideal seria você produzir aquela energia, como a gente faz na gasolina hoje. Você pisou no acelerador, entrou gasolina ali. Então, e produziu, o pistão funciona. Então, o que precisa é a gente controlar, fazer o que chamamos a fusão a frio. Então, existe muita gente pesquisando isso. Isso não é muito divulgado porque é de uma importância estratégica enorme. Agora, tem muita gente pesquisando e eu aposto muito, eu acho que de uma hora para outra, uma das surpresas que a gente pode ter nesse século XXI é a fusão a frio. E aí resolver definitivamente o problema de energia que a gente... Definitivamente, mas resolver o problema de energia. Não vai ter que ficar queimando combustível fóssil, não vai ter que ficar fazendo eólica, vai ser uma geração de energia muito mais potente e praticamente assim, ilimitada, porque vai usar o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no nosso universo. O hidrogênio abunda na natureza, como diz o outro. O universo é constituído de 80% de hidrogênio. Então, a gente vai ter hidrogênio à vontade e seria uma grande surpresa. Eu digo assim, não é que eu estou fazendo qualquer tipo... É difícil você fazer previsão. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Se no início do século XX, em 1900, o cara falasse duas coisas assim. Daqui a 60 anos, o homem vai ter feito duas grandes realizações. Uma, acabar com a fome na Terra. Duas, chegar na Lua. 1900. Acabar com a fome na Terra, tá bom, tem 60 anos pela frente. Agora, chegar na Lua, você tá maluco. No entanto, chegamos na Lua. Então, fazer previsão é muito... Então, essa da fusão a frio, eu aposto muito. Eu acho que é uma coisa que... Porque é factível do ponto de vista teórico, não existe nenhuma incompatibilidade, é só uma questão prática da gente fazer a fusão a frio. Última pergunta. Professor, explique para a gente o que é esse bóson de Higgs. O bóson de Higgs. O bóson de Higgs é o seguinte. Você conhece o átomo. O átomo tem uma eletrosfera com os elétrons e tem um núcleo que tem prótons e nêutrons. Dentro dos prótons e nêutrons, a gente sabe agora que existem outras partículas chamadas de quarks. Essas partículas, elas estão ligadas de alguma forma. E para elas estarem ligadas, é preciso que haja um campo de ligação entre elas. Esse campo é o chamado bóson de Higgs. É o que liga essas partículas que estão dentro que liga os quarks, vamos dizer. Agora,
o que eu não gosto, por exemplo, que o pessoal fala que é partícula de Deus. Primeiro não sei se existe Deus. E depois, Deus não tem teoria e nem partícula, né? E, na verdade, eles falam que está chegando perto do Big Bang, que é lá aquele experimento, o LHC lá, o Large Linear, o acelerador de partículas, né? Acelerador de prótons, na verdade. Ali, quando ele coloca um próton para girar nesse sentido, e coloca um próton para girar nesse outro sentido. Aí, em um determinado momento, eles colocam para colidir. Pau! Aí produz a maior energia que na Terra se produz. Mas localizado ali, num espaço muito pequeno. Ele está produzindo energia da ordem de tera elétrons volt. Tera elétrons volt é 10 bilhões de elétrons volts. 10 bilhões de elétrons volts. Só que a energia do Big Bang, 10 bilhões de elétrons volts, é 10 elevado a 1 vezes giga elétrons volt. É 10 elevado a 1 GeV. 10 elevado a 1 GeV que se produz lá. A energia do Big Bang é 10 elevado a 19 GeV. Se fosse para fazer um acelerador para gerar a energia do Big Bang, ali o raio, o diâmetro o perímetro daquele negócio ali, tem 27 quilômetros. Se fosse para produzir a energia do Big Bang, o perímetro deveria ser daqui, aproximadamente, até Alfa de Centauro. Alfa de Centauro é a estrela mais próxima nossa, a segunda. A primeira é o Sol, a segunda estrela mais próxima da Terra aqui, fora o Sol. Para você chegar lá, para você chegar no Sol, se você for na velocidade da luz, demora 8 minutos. Quer dizer, os nego besta dali da Praia do Jacaré, besta não, que eu também sou besta, fui lá para lá, da Praia do Jacaré ali em João Pessoa, aí quando o sol se põe, todo mundo bate palma. E o cara, só que o sol já se pôs há 8 minutos. O que demorou foi a luz chegar nele aqui. Demorou 8 minutos para a luz chegar. Então ele tem que bater palma ali 8 minutos antes. Estou brincando, estou tirando a poética da coisa. Eu gosto daquele negócio ali. Mas então, para você chegar no Sol, você demora 8 minutos na velocidade da luz. Para você chegar em Alfa de Centauro, você demora 4,3 anos na velocidade da luz. Você imagina a distância daqui para lá. Esse deveria ser o comprimento do acelerador para a gente gerar a energia do Big Bang, que aí seria, vamos dizer, a energia da partícula de Deus. E não tem, mas não precisa de Deus para criar o mundo também, não. Isso aí também é conversa. Então, o bóson de Higgs agora virou onda, é um progresso. Na verdade, não está provado ainda. Ele é uma partícula que ele deve ter uma energia, que estão detectando, da ordem de 120 GeV, giga elétrons volt. 120 GeV. Mas não está comprovado ainda. Se comprovar, essa partícula vai estar favorecendo o modelo padrão hoje de explicar a matéria, a estrutura da matéria. Eu particularmente, não é que, eu acho que o bóson de Higgs existe, mas não no modelo atual. O modelo atual, por exemplo, hoje o modelo atual da física diz que tem que existir 4 forças no universo. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Hoje, a força eletromagnética com a força fraca já está unificada. Então, com a mesma teoria, você descreve essas duas aí. Então, são 3 forças só. Gravitacional, eletrofraca e forte. A forte é essa do bóson de Higgs. Mas, eu, por exemplo, trabalho no modelo de unificar a eletrofraca com a forte, que é tudo eletromagnética para mim. Então, não significa que se o bóson de Higgs existir, não significa que o modelo padrão atual esteja correto. Ele pode ser superado. Estou falando de uma possibilidade só. Existem inúmeros pesquisadores no mundo trabalhando nisso. Eu também faço alguma coisa nessa linha. Entendeu? Agora, eu acho muito interessante aquele acelerador, porque nós temos cerca de 10 bilhões de dólares investido em pesquisa.
muito melhor do que pegar 10 bilhões de dólares e fazer bomba para soltar na cabeça dos paquistaneses lá, do não sei o que esses criminosos americanos estão fazendo aí. Americanos, franceses, ingleses, esses criminosos aí que vão ser julgados ainda por esse mundo aqui. Tá certo? Vamos voar então? Cadê os aviãozinhos de vocês? Ah! Pronto, com isso a gente termina aqui a nossa palestra aqui, viu?